Olá, eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui apresentando, conversando um pouco com vocês hoje. Vou querer falar aqui um pouco sobre como a gente pode formar pessoas conscientes para um futuro incerto. Meu nome é Marcelo Knobel, eu sou professor do Instituto de Física da Unicamp e eu vou focar aqui na educação superior. A gente pode aqui falar de diversas questões relacionadas à educação superior que precisa realmente muitas mudanças. Eu vou focar apenas em uma questão hoje, que é a questão da formação geral, como a gente pode mudar a maneira que a gente ensina no ensino superior, nas universidades, e para isso pensar como isso pode alterar a formação das pessoas, o trabalho do futuro, a formação continuada e tudo o que envolve o desenvolvimento pessoal. Então, vou falar um pouquinho de formação geral, desse mundo em transformação que a gente está vendo e também, naturalmente, como isso pode realmente moldar o futuro. De fato, a gente está vivendo novos tempos. Né? Eu gosto muito sempre de comentar e citar o que acontece na rede, na internet hoje em dia. Né? Vejam esse caso curioso e interessante. Este menininho, que é o Ryan, ele criou um canal chamado Ryan Toys Review, onde em 2018, para vocês terem uma ideia, ele recebeu aí 22 milhões de dólares. Ele criou o canal tendo a ideia de abrir brinquedos, mostrar o que tem dentro das caixas, e com isso ele criou esse canal. Ele tinha apenas 7 anos de idade. Em 2019, ele ganhou 26 milhões de dólares. O segundo colocado foi este cara chamado Dude Perfect, que ele ganhou 20 milhões de dólares fazendo esportes radicais, exercícios e assim por diante. O terceiro lugar foi esta menininha de 6 anos, a Anastasia, ganhou 18 milhões de dólares, tendo um canal com 107 milhões de inscritos que viram seus vídeos mais de 42 bilhões de vezes. E isso é algo que mostra que a gente tem novos canais de comunicação, novas maneiras de se comunicar e falar com as pessoas. A gente aqui, um exemplo que eu gosto de mostrar do ponto de vista positivo, é que a gente tem diversos canais de educação que são bem interessantes, bem curiosos e que tem muita gente assistindo. Um exemplo deles, por exemplo, é o professor Noslen, que é um professor de português. Ele tem um canal com mais de 3 milhões de seguidores, que é bastante interessante. Há diversas ideias e iniciativas no quesito educação que são curiosas, interessantes e que vale a pena seguir. Para vocês terem uma ideia concreta, vejam o que é a internet hoje em dia. A gente tem mais de 500 milhões de tweets por dia. A gente tem mais de 4 bilhões de visualizações por dia no YouTube. Ou seja, tem um caminho imenso para explorar. As pessoas usam hoje em dia o seu celular para acessar a internet, para servir de relógio, estação meteorológica, tirar uma foto, pagar, ou seja, absolutamente tudo. E isso também, naturalmente, abre novas oportunidades, novas ideias para o futuro, novas perspectivas de empregos, por exemplo. Então, a gente tem esses novos tempos e, portanto, também a necessidade de ter novas características para esse trabalho do futuro. Aqui tem um exemplo interessante. Aqui, no Japão, por exemplo, estavam buscando um estagiário para o Hotel Hilton em 1986 e em 2018, são essas duas colunas. Aqui em 86 precisava estar bem vestido, ter um caráter bom, ser jovem, ter boa saúde e morar perto do hotel. E ter um diploma, preferencialmente. Já em 2018, aqui mudou completamente o perfil requisitado. Precisava saber um pouco de computação, atitude positiva e comunicação, alguma experiência na indústria de hospitalidade e habilidade de trabalhar independentemente e como parte de um time. Essas características todos já discutem, já conhecem, já têm visto que tem essa mudança nas características necessárias para o emprego. Né? Aqui,
as habilidades, por exemplo, requeridas ainda, naturalmente, é a resolução de problemas complexos, em primeiro lugar, mas a criatividade, que aparentemente em 2015 estava lá no 10º lugar, já em 2020 apareceu como em terceiro lugar. E estas habilidades do século XXI, cada vez mais necessárias, estão sendo aí muito requisitadas. Aqui um documento recente do World Economic Forum mostra que em crescimento nas habilidades, né, para os próximos anos, busca-se o pensamento analítico, a inovação, o aprendizado ativo, estratégias de aprendizado, a criatividade, originalidade, iniciativa, o design de tecnologia e programação, o pensamento crítico e analítico, a liderança, a influência social, a inteligência emocional, a resolução de problemas e ideação e análise e avaliação de sistemas. Cada vez menos aí, então, precisa habilidades manuais, o gerenciamento financeiro, habilidades que você hoje pode realmente ter e desenvolver ao longo, naturalmente, de sua vida e de sua carreira. Então, estas são realmente um pouco as habilidades que acabam conquistando, né, a, a, a experiência ou o trabalho do futuro. Para dar uma ideia disso, vejam aqui, por exemplo, 10 trabalhos que eu encontrei aí na internet que não existiam 10 anos atrás. Desenvolvedor de aplicativos, gerente de mídias sociais, condutor de Uber, por exemplo, engenheiro de carros autônomos, especialistas em computação em nuvem, cientista de grandes dados, Big Data, né? Gerente de sustentabilidade, criador de conteúdo no YouTube, operador de drone, e assim por diante. A gente tem um monte de empregos que aparecem rapidamente no mercado de trabalho e temos certeza que aparecerão para o futuro. Por exemplo, aí, gerente de mídias sociais, agente, né, de aposentadoria, nanotecnologista médico. Aqui a gente pode sonhar e imaginar qualquer tipo de profissão que poderá existir. Por exemplo, uma aqui que está surgindo cada vez mais forte, o analista de história digital, profissional da segurança cibernética e assim por diante. Então, aqui a gente pode imaginar, fazer um exercício de futurologia e perceber que a gente tem aí imensas possibilidades de empregos para o futuro. E o que a gente precisa, então, é ter estas chamados soft skills, né, habilidades que são buscadas no profissional cada vez mais. Né? Então, pensamento computacional, competência multicultural, inteligência social, um mindset, uma maneira de pensar do design, transdisciplinaridade, alfabetismo de novas mídias, ou seja, saber mexer com essas novas mídias, e colaboração virtual, que hoje em dia, como nós sabemos, com a pandemia, está cada vez mais importante. A questão que nós temos é que no Brasil a educação superior é ainda, infelizmente, um grande funil. A gente tem pouquíssimas estudantes, né? Menos de 20% dos nossos jovens de 18 a 24 anos estão no ensino superior numa universidade. E desses 20% de jovens que estão na universidade, apenas um quarto desses jovens, 25%, estão em uma universidade pública. Então, ainda a educação superior no Brasil é um grande funil. Vou dar o exemplo aqui da minha universidade. Na Unicamp, apenas 6% dos jovens que prestam o vestibular conseguem uma vaga na universidade, ou seja, é ainda para uma elite, para poucos estudantes que conseguem entrar na universidade. O ensino superior, ele realmente não tem a flexibilidade no Brasil que o estudante precisaria ter. Ele precisa escolher muito cedo uma carreira. E aí, como consequência, muita gente acaba sendo frustrada, acaba indo para buscando uma profissão ou uma formação que não é aquela que ele gosta, ou que ele gostaria, ou ela ou ele gostariam de ter, e
muita gente acaba indo para profissões que realmente acabam não satisfazendo, né, a sua formação. Então, aqui tem um gráfico, um dado, né, que, por exemplo, a maioria dos estudantes que formam-se em economia, em química, em engenharias, acaba trabalhando em outra coisa que não a área em que se formou. Isso gera frustração, gera problemas da formação e, naturalmente, muitas questões dentro das famílias, muitas crises, conflitos e problemas psicológicos também para os próprios estudantes. A gente deve pensar que as profissões mudam, que a gente tem um ensino superior aqui no Brasil extremamente conteudista e muito fechado. Então, a gente se forma pensando em alguns conteúdos específicos que provavelmente não serão úteis, não serão utilizados ao longo da vida e ao longo da carreira. Precisamos mudar esta maneira de pensar. Aqui, um cartoon que eu encontrei, né, que diz o seguinte: o professor ou reitor aqui dizendo, fazendo o discurso de formatura, né? E assim que vocês forem ao mundo, eu faço a previsão que vocês vão gradualmente e imperceptivelmente esquecer tudo o que vocês aprenderam nesta universidade. Infelizmente, muitas vezes essa é a realidade. E aqui a gente comenta um pouquinho então sobre a questão da educação geral. Como a gente poderia mudar esse quadro? De que maneira a gente pode pensar em uma formação diferente, pensando em uma formação mais ampla, né? E aqui vem um pouco de história, né? Aqui na Grécia Antiga, a formação era subdividida em três artes: as belas artes, as artes as belas artes e as artes úteis eram tarefas dos escravos. Depois, a gente sabe que ali os cidadãos livres dedicavam-se às chamadas artes liberais, nas quais estavam incluídas a filosofia, a política e outras artes das mentes. Nas universidades medievais, posteriormente, os alunos passavam primeiramente pela Faculdade de Artes, onde aprendiam as chamadas 7 artes liberais, para só então passar às faculdades profissionais. Aqui citando um pesquisador chamado Good, né, a visão de que a educação geral era para a classe dominante e aristocrática, o treinamento técnico para as classes baixas e trabalhadoras prevaleceu na Europa até a primeira metade do século XIX. Então se pensava que a educação geral, as chamadas artes liberais, eram para a classe aristocrática, para a elite, e o treinamento técnico para as classes trabalhadoras. Isso seguiu, né, como pensamento nas principais universidades que existiam naquele momento. Nas sociedades democráticas mais modernas, o conceito de artes liberais começou a ser questionado, pois o trabalho deixou de ser considerado uma tarefa de escravos. Então, dada essa conotação elitista, o termo educação liberal, ou em inglês, né, liberal arts education, passou a ser substituído pela expressão educação geral, para poder denotar, falar sobre uma formação ampla, né, e superar esse antigo dualismo de classes que está implícito nesse termo de educação liberal. Nos Estados Unidos, então, isso começou a crescer muito, já no final do século XIX. O James McCosh, reitor de Princeton, propôs a trindade de estudos, que seria a linguagem e literatura, a ciência e a filosofia. E, já na segunda metade do século XIX, surgem os chamados Land-Grant Colleges, que posteriormente se transformariam nas grandes universidades estaduais americanas. Em 1929, já estamos aí então entrando no século XX, o Alfred North Whitehead publicou a obra Aims of Education and Other Essays, na qual introduz a ideia mais concreta, né, que ficou conhecida como educação geral.
E assim, então, os Estados Unidos implementaram ao longo do século XX, né, na primeira metade ainda do século XX, três modelos de formação geral que são bem distintos. O primeiro modelo é conhecido como o modelo da disciplina acadêmica. Ele foi implementado em Harvard em 1909 e baseava-se no oferecimento de uma gama muito ampla de disciplinas entre as quais os alunos deveriam aprofundar-se em apenas uma ou duas, em algumas poucas disciplinas. Depois foi criado o um modelo conhecido como grandes livros, onde acreditava-se que para ter uma formação geral, o aluno deveria ler os grandes títulos da história da literatura. Esse modelo ainda existe em algumas universidades, alguns liberal arts colleges que usam esse modelo nos Estados Unidos. Já o educador John Dewey propôs um modelo conhecido como formação do cidadão efetivo, que visava formar alunos críticos e participativos para a sociedade democrática. Esses são os três principais modelos que, de uma maneira ou de outra, acabaram prevalecendo na formação geral. Nos dias de hoje, voltou-se, né, com essa questão do futuro, de como formar cidadãos mais completos, mais conscientes sobre o mundo que a gente vive, voltou muito forte a defesa da educação geral e esse debate começou a crescer muito no mundo inteiro, contra a formação profissional muito específica. Cada dia a gente tem mais e mais universidades utilizando essa ideia da formação geral. Então, aqui a gente tem uma discussão muito importante no mundo inteiro, né, onde mostra que realmente a educação geral acaba sendo uma característica importante e possível para o futuro da educação, ou seja, de que maneira a gente pode realmente avançar. E a ideia aqui, então, é um pouco o resumo da educação geral, que é essa educação que nos Estados Unidos é conhecida como liberal arts, ou é educação geral, não é para fazer você se empregar aos 22 anos, mas para você ser interessante aos 42, ou seja, uma formação mais de longo prazo. Eu gosto muito dessa frase também. Uma das propostas da educação geral é fazer o interior de sua cabeça um lugar mais interessante para viver no resto da sua vida. Então, a gente tem hoje um movimento mundial em torno da educação geral. Acho que no Brasil, na América Latina, a gente está atrasado com relação a isso. A educação geral está sendo realmente discutida e está sendo uma tendência nas melhores universidades do mundo. Aqui, por exemplo, é o caso de Hong Kong, que as 7 universidades de Hong Kong criaram aí um currículo específico, que os 2 primeiros anos são realmente voltados para a educação geral, pensando em uma formação mais ampla. Aqui o exemplo da Universidade Nacional de Singapura, onde também você tem os 2 primeiros anos de formação geral. A educação geral, então, tem a ver com o conhecimento, habilidades e o mindset que caracterizam um indivíduo bem educado. Então você tem aí disciplinas de artes, de ciências sociais, de humanidades, de ciência e tecnologia, de conhecimento geral e de maneiras de enxergar o mundo de maneira diferente. Aqui, outro exemplo interessante, o currículo do MIT foi recentemente reformado, teve uma grande reforma curricular visando tornar as disciplinas de todas as áreas para todos os alunos, dando-lhes uma formação muito mais completa. Então, aqui, por exemplo, todos os estudantes têm que ter aulas dos que são chamados foundational subjects, né? Humanidades, artes, ciências sociais, e depois para ir para as áreas de concentração específicas. Então, com isso, você consegue formar pessoas mais completas, né? Cidadãos que possam aprender continuamente. E com isso, então, a gente tem a formação geral, essa transformação da educação superior que deve ocorrer para a gente poder ter realmente uma formação para o futuro, voltada para o futuro. E para isso a gente precisa, naturalmente, transformar
o currículo da educação superior. Reconhecimento de conhecimento anterior, a flexibilidade nas matérias, a transição diferente entre diferentes níveis e instituições, ou seja, uma mobilidade possível e não tanta rigidez como a gente tem aqui no Brasil, um portfólio baseado em competências, uma mistura, né, entre aprendizado e ensino, ou seja, pode ser ensino híbrido, pode ser ensino baseado em projetos, experiências, né, que possam ter de estágios, mão na massa, trabalhos experimentais, mais internacionalização, ou seja, as pessoas precisam conhecer mais sobre o mundo em que a gente vive e, naturalmente, expandir as possibilidades, conhecer mais um pouco sobre cada coisa. E para isso, a gente precisa inovar nas universidades, inovar na educação superior, a gente precisa dar, primeiro lugar e antes de tudo, igualdade de oportunidades para que todas as pessoas possam usufruir destas possibilidades. Temos que pensar na qualidade e na relevância, no financiamento possível dessa educação e como a gente consegue realmente ter infraestrutura suficiente para tudo isso e de que maneira é feita a governança desse sistema, como é possível a gente mudar. Eu não vou conseguir aqui, pelo tempo, entrar em detalhes em tudo isso, mas a gente precisa naturalmente pensar em uma educação geral, como a gente tem aqui na Unicamp. Eu queria citar aqui o caso do Profis, o Programa de Formação Interdisciplinar Superior, que alia a educação geral com a formação mais ampla e, ao mesmo tempo, com o acesso, né? Inclusão social, ações afirmativas. A gente precisa ter reconhecimento de todas as formas de aprendizado, entender, né, uma análise de dados mais profunda para compreender a formação das pessoas e dar possibilidade de acessos a todos os estudantes. A gente precisa pensar nas pessoas que precisam trabalhar, que precisam ter recursos para permanecer na universidade. Isso é o que se conhece como acesso, né? A gente precisa modificar as formas de acesso e de sucesso no ensino superior. Na qualidade e relevância, a gente realmente, como eu já discuti aqui hoje, a gente precisa pensar nas novas habilidades e competências para o século XXI, repensar os currículos das universidades, dos cursos, da formação que a gente oferece, usar novas pedagogias, novas didáticas, diferentes maneiras de ensinar e aprender, que a gente tem tantas. E, naturalmente, pensar hoje como o mundo está funcionando, o mundo em rede, o mundo com uma ciência aberta e possível para todas as pessoas. Para isso, naturalmente, a gente precisa formar, na minha visão, né, um cidadão com a educação geral, que pense na informação, tenha possibilidades de pensar criticamente, de resolver problemas complexos, que possa fazer análises contextuais globais, ter criatividade, que possa trabalhar em equipe, colaborando com as pessoas, usando os mecanismos de comunicação, e para isso é fundamental que haja uma formação mais ampla, né? Que um físico como eu possa aprender sobre ética, possa aprender sobre literatura, sobre arte, sobre o corpo humano, sobre a transformação do planeta, sobre o aquecimento global e sobre tantas outras coisas que são necessárias para uma pessoa contemporânea. A gente precisa estimular aí as chamadas qualidades de caráter, a curiosidade, a motivação, a iniciativa, né, o pensamento empreendedor, a persistência, a adaptabilidade, liderança, a consciência, naturalmente, e o raciocínio ético. Todas essas dimensões culturais, sociais e ambientais. E, para isso, também a gente precisa modificar a nossa maneira de ingresso. O vestibular, o Enem, precisam dar possibilidades para estudantes que têm estas habilidades de uma maneira geral, que não necessariamente, aliás, praticamente impossível de descrever apenas com uma prova de ingresso na universidade. Então, é realmente importante que a gente possa mudar o perfil dos alunos e mudar a forma de ingresso nas universidades. E, para isso, a gente precisa ter novas formas
pedagógicas, focar no aprendizado sob medida, em vez de aulas gerais, ou seja, baseado no indivíduo, mudar, né, deixar mais modernas as formas de ensinar e de aprender, que seja ativa, interativa, colaborativa, experimental, que a gente possa ter a mão na massa, experimento, aprender dos professores é sempre importante, mas aprender de si próprio, aprender dos colegas é também fundamental. Eu não vou comentar aqui, mas a gente tem hoje a possibilidade de contribuir com uma ciência cada vez mais ampla, cada vez mais aberta, a chamada ciência cidadã. A gente precisa, para isso, mais acesso a equipamentos, a multimídia, a revistas de acesso aberto, a redes sociais, a bibliotecas virtuais, laboratórios virtuais, que podem ser, hoje em dia, muito bem elaborados e trabalhados. Redes de cooperação entre universidades são também fundamentais. E para isso a gente precisa ter uma governança específica, né? A gente precisa que as universidades também melhorem a sua governança, entender mais o que os estudantes precisam, entender mais o que a sociedade, o mercado precisa, os que realmente tem aí a possibilidade de mudar a maneira de se comunicar com a sociedade e de ter transparência melhor. E para isso, a gente precisa reconhecer também que as universidades podem ter inovações, podem ter um alcance global com o uso da internet e também podem ter o alcance local, tão importante nas atividades de extensão, nas atividades de assistência que as universidades no Brasil tanto colaboram. Então, é importante poder ter flexibilidade, eu acho que é a melhor palavra nesse momento, para pensar uma educação superior diferente, de qualidade. Então, a gente tem hoje uma universidade que essencialmente a graduação, né? Você tem aqui a forma de ingresso e o caminho natural para a continuidade dos estudos é a pós-graduação e alguns estudantes que vão para o mercado de trabalho. A universidade, então, do futuro, né, que a gente imagina e que pensa, ela deve ser múltipla, ela deve ser presencial, à distância, itinerante, híbrida, né? Deve ter pensar na cidadania, nas habilidades, claro que pensar na formação específica na sua graduação, na sua pós-graduação, mas também nesta formação geral mais ampla, pensando em estudos complementares, em desenvolvimento profissional continuado, ou seja, ser uma universidade que abraça de maneira mais efetiva a formação ampla dos cidadãos. Então, com isso, eu deixo aqui esse debate, essa esperança, essa possibilidade de que a gente tenha aí uma educação superior pensada para os novos tempos, pensada para esta criança, né, que está já nascendo hoje com o uso de tecnologias, cada vez mais conectada com a internet e cada vez mais pensando em um mundo globalizado, conectado e absolutamente diferente daquele que a gente tem hoje. Então, com isso, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e estou à disposição para contatos, para dúvidas, para questões que eventualmente possam aparecer. Muito obrigado pela participação de todos vocês.